Olá, tudo bem com você? Eu sou Janaína Polidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. Mas além de tudo isso, gente, eu também faço algumas consultorias para empresas e empresas que eu digo são empresas educativas, aí no caso, né, que são escolas, municípios ou até estados. E também eu cuido de algumas consultorias mais privadas de pessoas que querem avançar na carreira. Dentro de tudo isso, a gente descobriu aí algo bem interessante sobre um tema chamado professor impostor. Então, nós achamos bem relevante trazer isso para o canal, porque muitas vezes o professor está em sala de aula, mas de alguma forma ele tem um perfil impostor. E nesse caso, nós temos dois tipos de impostor. Um impostor que ele é falso e um impostor que ele é verdadeiro. E daí esse vídeo vai te ajudar a identificar se você está dentro do perfil falso ou verdadeiro, caso a área da educação lhe cause algum incômodo, ou se mesmo você reconhece esses perfis aí dentro do seu ambiente de trabalho, mesmo que não seja com você. Algumas características antes de eu explicar o vídeo. São pessoas, né? Daí depois eu vou explicar direitinho durante o vídeo, mas são pessoas que são inseguras, ou que tem a impressão que nunca consegue controlar a sala de aula, então a indisciplina da sua sala pode ser sinal de um problema de professor impostor. São pessoas que acham que estão dando o suficiente, mas não estão, ou vice-versa. Por isso que eu falei que nós temos dois perfis aí de professor impostor. Vou compartilhar a tela com vocês, porque eu preparei um material bem ilustrativo para ficar bastante claro os tipos de impostores na educação e para você tomar cuidado para não se tornar um. Mesmo porque eu vou falar uma coisa extremamente importante enquanto eu arrumo aqui os slides. Grande parte da culpa de haver professores impostores aí na sala de aula ou de você se tornar um é da própria pedagogia enquanto faculdade, né? Porque infelizmente a gente não recebe a capacidade técnica que deveria nas aulas de pedagogia, e isso vai fazer com que a pessoa, né, o profissional, quando em sala de aula, desenvolva esses perfis de impostores que eu vou mostrar para vocês. Não é porque uma pessoa passa em um concurso, gente, ou em um processo seletivo, que ela está totalmente capacitada para estar na sala de aula. Ela passou num processo que nem sempre treina as habilidades dela, que nem sempre deixam transparecer a capacidade que ela tem de lecionar, né? Então, é importante que você tenha em mente isso, que não é porque passou no concurso que está habilitado para, e nem porque passou em um processo seletivo que está habilitado para, né? E tem pessoas que aposentam como professor impostor, se passaram por impostores a vida inteira, numa insatisfação eterna, e não receberam ajuda. Por isso é importante esse vídeo até como um alerta. Se for possível, eu peço a gentileza de vocês compartilharem aí nos grupos, embora a um dos tipos de impostor ele vai se recusar a assistir esse vídeo. Vocês vão ver qual que é. Vamos ver se vocês adivinham. Aproveita, se inscreve no canal, porque a gente traz conteúdos realmente focados na educação, eles são conteúdos de profundidade, não é o superficial que a gente tem por aí. E se você for um pai de aluno, gente, é bem interessante para você ver se seu filho não está numa sala com um professor impostor, né? Porque a gente precisa ter um parâmetro aí até social para poder evitar. Então, a sociedade ajuda o profissional da educação que realmente é responsável a combater esse tipo de perfil ou até ajudar o perfil a avançar aí para um professor real. Então, curta o vídeo, compartilhe e vamos ver o que que eu vou tratar neste vídeo. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho do que é esse impostor no dicionário e dentro da pedagogia. Nós vamos nomear as síndromes impostoras, porque elas têm um nome dentro da psicologia.
A gente vai fazer um checklist, o que que o professor impostor faz, quais são as características dele numa escola, numa sala de aula. Eu vou dar exemplos práticos de cada um dos dois perfis, mas são exemplos curtos, tá? Para não cansar vocês. E daí eu trago como deixar de ser impostor, mas eu tentei ser bastante concisa, porque é a primeira vez que eu trago um vídeo desse assunto, então eu não quero que ele se torne longo e cansativo. Então pega aí seu bloco de anotações e vamos começar com praticamente a aula de hoje, né? Segundo o dicionário, gente, impostor é aquele que diz ou faz imposturas. Se fosse colocar uma palavra para ele, é o trapaceiro. Ainda bem que a síndrome aí do professor impostor e a outra síndrome que eu vou tratar não são de professores trapaceiros, tá? Eles não são conscientes. Então, eles não vão, se encaixar nessa primeira definição. A gente tem aquele que não demonstra sentimentos, que é o hipócrita, também o impostor. Não se encaixa no professor impostor. Mas do 3 ao 5, a gente vai ter professores impostores. É aquele que se acha superior, então ele vai ser convencido e vaidoso. É aquele que se faz passar por outro, que é o charlatão, também infelizmente está aí dentro dos professores impostores. E o que propaga falsas doutrinas. Então ele promete uma coisa que ele não cumpre na vida profissional dele. Esses impostores eles vão permear e pode até ser o colega da sala do seu lado e você nunca ter percebido. Pode ser aquele que sempre fala na reunião da escola que ele parece top, mas não é. Então, tem vários perfis aí profissionais que vão se encaixar em dois perfis psicológicos de professor impostor, que eu vou mostrar para vocês agora qual que é. Aliás, eu achei esse assunto super instigante. Vocês podem até procurar mais assuntos sobre ele na internet, que tem bastante coisa. Então, o que que é esse impostor na pedagogia? Porque a gente já viu no dicionário, né? Na pedagogia, vai ser aquele que não tem capacidade técnica, mas se sente superior. Então, é aquele professor que ele se sobressai pela personalidade, que até é aquele influenciador digital que a gente tem, que sobe assim 4.000 seguidores por semana, não porque ele seja uma pessoa capacitada, mas porque ele é muito legal. Então, esse ser muito legal, ele destoa da capacidade técnica e ele acaba sendo seguido. E a gente tem o professor impostor que tem a capacidade técnica, mas ele vai ter um sentimento de inferioridade. Particularmente, eu tenho uma tendência a querer ajudar mais esse que está na parte vermelha do que esse que está na parte amarela. Vou ser bem sincera com vocês. E daí a gente vai ver as características de cada um deles, mas eu acho necessário a gente tratar dos dois, né? Eu tenho uma tendência a ajudar mais o da partezinha amarela ali. Amarela ou vermelha? Eu já até confundi aqui agora. Da parte vermelha. Mas o da amarela, a gente também precisa de ajuda. A gente não pode negar ajuda a esse ser também, porque, embora ele possa ser irritante, porque ele é uma pessoa irritante, né? Depois que você percebe que ele está dentro da síndrome, embora ele seja irritante, ele precisa de ajuda para poder ter consciência de que ele está sendo um professor impostor. Então, é papel nosso também, enquanto profissional da área, ajudar essa pessoa. Por isso que eu estou aqui. Vamos nomear esses impostores agora. Para nomear os impostores, eu vou trazer aqui embaixo as características e o nome da síndrome existente acima, tá? Então, aquele professor que não tem capacidade técnica, mas se sente superior, ele está dentro da síndrome de Dunning-Kruger. E aquele que tem capacidade técnica, mas se sente inferior, ele está dentro da síndrome do impostor mesmo, né? Então, as duas síndromes são reconhecidas na psicologia, tá? A síndrome do impostor, ela é de 1978 e ela foi desenvolvida na Universidade de Geórgia. Algumas pessoas famosas que passaram pela síndrome do impostor, só para você não se sentir mal, caso você consiga se encaixar nessa síndrome, são a Michelle Obama, a Maya Angelou e o Tom Hanks. Então, são pessoas extremamente competentes no que fazem,
mas elas já passaram pelo sentimento de inferioridade da síndrome do impostor. Embora receba o nome de síndrome, gente, não é uma doença. É um sentimento que precisa ser tratado, tá? E tem formas de você sair dessa síndrome, assim como a Michelle saiu, assim como o Tom saiu, assim como a Maia saiu. Já a outra síndrome, a de Dunning-Kruger, vou colocar aqui para vocês de novo. Ela foi desenvolvida na Universidade de Cornell em 1999. Ela é um pouquinho mais recente, então a gente tem menos achados sobre ela, né, menos artigos desenvolvidos. Eu li bastante sobre as duas síndromes para poder chegar nesse vídeo dentro da pedagogia, tá? E agora que a gente já nomeou, já sabe o que que é um impostor, já nomeou as síndromes dentro da pedagogia, a gente vai ver algumas características de cada uma delas, daquele que não tem capacidade e se acha, e daquele que tem capacidade, mas se sente inferior. Então, vamos ver as características para ver se seu colega aí de trabalho se encaixa nelas. Se ele se encaixa, ele precisa de ajuda. E se você se encaixa, mais ainda, né, gente? O checklist dos impostores. Na síndrome de Dunning-Kruger, a pessoa não tem ideia do que ela faz. Ela acha que ela tem ideia, mas a pessoa que está passando na frente da sala, a pessoa que está olhando para a atividade, sabe que a pessoa não tem ideia do que ela está fazendo. Ela vai exibir algumas habilidades que ela não tem. Então, ela vai dar a impressão, essa eu acho extremamente perigosa por causa disso. Ela dá a impressão que ela é o máximo, mas ela não é. Não vê qualidade no outro. Então, quem tem Dunning-Kruger se acha ao máximo e não consegue reconhecer qualidades nas outras pessoas. Então, ele não consegue identificar pontos positivos no colega, sabe? Porque isso é bem evidente. Na Dunning-Kruger, ele não vê qualidade no outro porque ele não tem a característica de comparar o seu trabalho com os demais, né? Então, ele acaba não criando um parâmetro de qualidade. A qualidade dele é ele mesmo, né? Não interessa o que o professor vai falar, não interessa o que o coordenador vem dizer ou apontar, ele é o máximo, então ele não precisa comparar com os demais. Isso faz com que ele tenha uma falta de parâmetro. Ele faz crer que ele é perito em alguma coisa, mas na verdade ele é uma pessoa limitada. E tá faltando a essa pessoa a autoconsciência. Então ela não tem consciência de que ela é ruim, mas ela tenta fazer aos outros, né, que se pareça muito boa no que ela faz. Como eu falei, a personalidade acaba mascarando a parte profissional da pessoa. Então, uma pessoa que não vai saber usar a lousa da sala, ela não sabe usar o caderno do aluno, ela não sabe a diferença entre avaliações, ela não consegue entender como é feita a correção de um caderno ou de uma apostila didática, ela não, é, ela não faz a questão de cronograma de reunião de pais, ela não. Me veio um na cabeça e fugiu, gente, por isso que eu tô assim um pouco mais lenta. Mas essa pessoa também não tem outros parâmetros, né, que são muito importantes, como lição de casa. Ela não sabe a frequência, ela não sabe o tipo de material que é enviado para casa, mal sabe a importância do que tem a lição de casa. E a gente tem uma característica mais recente de Dunning-Kruger, que é uma pessoa que é muito boa nas redes sociais, então ela acaba indo para uma área assim, mais tecnológica na sala de aula. Então ela dá a impressão que ela domina a tecnologia, mas na verdade ela é um usuário reles e superficial. Então é aquela pessoa que vai achar, sabe aqueles recursos bem circenses assim de recreador na internet, que você coloca na entrada da sua sala uns cartazes, né? E daí tem uns emojis. A criança entra na sala, toca no emoji, né? Então vai que ela toca no emoji de coraçãozinho coreano, né? Que é aquele coraçãozinho assim, ou assim, o coraçãozinho normal. Então ela toca no emoji, olha para a professora e faz coraçãozinho as duas ao mesmo tempo. Então é bem aquele perfil recreador, né?
Falta aí uma capacidade técnica e uma maturidade nesse caso, que é um aprofundamento do Dunning-Kruger, né? Além da pessoa não ter capacidade técnica, ela entra assim no universo lúdico com a criança que impede com que ela desenvolva maturidade e saia desse estado Dunning-Kruger, né? Então, esse é um dos itens aí. E daí a professora que está fora fala: Nossa, como ela é antenada! Nossa, ela deve dominar bem a tecnologia, porque ela está trazendo para a vivência dos alunos. Gente, isso é super perigoso. Não caia nessa armadilha. Cuidado com o que você faz com os alunos em sala de aula, porque precisa ter intencionalidade. Então, se você vir uma professora fazendo isso, não se sinta diminuído. Na verdade, você tem que começar a expressar preocupação com o comportamento pedagógico dessa pessoa, né? Então, é aquela pessoa que vai filmar coisas para colocar no TikTok, vai parecer um profissional, mas superficialmente, quando você vai na profundidade, você vai perceber que a sala dela não tem os resultados que deve, né? Então, por isso que é bastante preocupante a Dunning-Kruger. Já a síndrome do impostor, esse daí é o que eu tenho maior carinho pelos professores que têm essa síndrome, porque são pessoas que realmente precisam de ajuda e precisam estar na educação, né? São pessoas que super ganham minha empatia, porque a gente pode ajudar, super ajudar, e essas pessoas, elas merecem o respeito porque elas estão procurando ser melhores, né? É diferente da Dunning-Kruger, não que não mereça o respeito. Na verdade, o Dunning-Kruger merece aí uma preocupação inicial para que depois a gente faça uma série de trabalhos que encaixe essa pessoa numa capacidade técnica que necessita. Na síndrome do impostor, quais são as características? Esse professor é aquele que vai achar que nunca tá bom o trabalho dele. Então, ele vai estar sempre se auto-sabotando, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Ele não se sente qualificado para estar na sala de aula. Então, ele acha que ele é uma fraude, mas não é. Esse é o ponto bom. Ele acha que o aluno dele não aprendeu o suficiente, que ele poderia ter feito mais por aquele aluno, né? Então, ele acaba se sentindo ali um impostor em sala de aula. Ele vai questionar tanto a qualidade dele, quanto a qualidade dos resultados que ele consegue com a sala. Então, aqui está bastante claro a diferença aí por trás de Dunning-Kruger e do impostor. Então, os dois são professores impostores, mas eles estão em momentos diferentes e perfis diferentes de ajuda a ser dada, né? Já falamos aí a definição no dicionário e dentro do perfil profissional do pedagogo. Já fizemos um checklist da síndrome de Dunning-Kruger e da síndrome do impostor. E agora eu vou dar exemplos práticos que se encaixam aí. Um deles tem até um vídeo que a gente conseguiu de um caderno de Dunning-Kruger. Então eu achei super interessante para trazer para vocês. Exemplos práticos. Na síndrome de Dunning-Kruger, que é aquele lá que não tem capacidade técnica, mas está na sala de aula achando que abafa, ele vai ter essa postura aí, dessa moça que eu coloquei. Eu procurei achar um perfil assim visual que personificasse mesmo o Dunning-Kruger. Então, ele vai ter sempre um motivo para justificar a falta de habilidade técnica dele. Por quê? Porque ele tem um negacionismo de que ele é um impostor na sala de aula. Então, como ele se acha o máximo, se eu falar assim, olha, você não está usando o caderno direito. Daí ele vai falar, mas é porque os alunos, eles são muito imaturos ainda. Se eu falar, sua classe está muito indisciplinada. Mas também eu tenho 35 na sala de aula, né? Você precisa compreender. Então, é sempre o outro que precisa compreender a condição dele. E daí, depois de justificar, ele ainda traz a personalidade dele super cativante para poder mascarar a falta de habilidade, né? Então, a gente tem um negacionismo extremo, principalmente sobre a falta de capacidade técnica, que eu vou deixar claro aqui de novo para vocês que não é culpa totalmente do profissional. Grande parte disso vem
dessa defasagem da pedagogia, né, do curso, né, da graduação de pedagogia, na qual os professores não têm saído com capacidade técnica nem de usar uma ferramenta básica que é um caderno, porque o professor da faculdade, ele acha que o aluno já vem sabendo usar o caderno. Gente, não vem. Não vem sabendo usar o caderno, não vem sabendo usar a lousa, não vem sabendo qual é o conteúdo didático que ele precisa aplicar em sala de aula, então tudo isso precisa ser visitado dentro do currículo de pedagogia também, além da teoria, que é a prática, a parte técnica, operacional. Além de ser negacionista, ele tem uma capacidade aí egocêntrica grande na profissão. Então, como eu falei, aquele professor que coloca os cartazes de emojis ou sinais ali na porta, ele gosta de se sentir idolatrado, digamos assim. Então, ele gosta de ter essa conexão com a criança porque, ai, meu aluno me ama. Ele tem essa necessidade de colocar o centro nele. Então, ele faz bem aquilo. Mas, na verdade, ele não tomou consciência que ele não faz. Vai faltar essa consciência de entender que faltou capacidade técnica e o que ele está fazendo em sala de aula é prejudicial à criança e a ele mesmo, né? Então, é um perigo essa pessoa estar na sala de aula. Mas a gente precisa trabalhar com esse perfil psicológico para que ele comece a ter consciência e vá atrás do prejuízo dele. Ele vai usar então a personalidade cativante dele, sabe aquela pessoa que super fala bem, passa receita para todo mundo, quer agradar, tem aquelas que fica dando lembrancinha, né? Então, ele vai usar essa personalidade para comprar a pessoa pela simpatia e não pela capacidade técnica. Na verdade, essa pessoa é aquela que agora nos comentários está tão incomodada, se ela teve a consciência de, que ela vai justificar o erro dela e criticar o meu vídeo, sabe? Chega a esse nível a síndrome de Dunning-Kruger. Mas não tem problema, se você quiser criticar o meu vídeo, sinta-se à vontade, porque afinal de contas a pessoa tem que extravasar de alguma forma, né, gente? Eu estou trazendo aqui são informações reais, que são validadas cientificamente dentro da psicologia e que é um problema sério. Mas vai ter aquela pessoa que ela sempre vai justificar o erro dela com alguma coisa, né? Esse erro nem sempre é consciente, por isso a justificativa. Eu, por exemplo, já tive 47 numa sala de quinto ano. Eu não acho que 35 numa sala de primeiro seja totalmente danoso. Não é o ideal, mas dá para lidar com a situação. E eu fiz isso muito bem aí ao longo dos anos, trabalhando em pequenos grupos em vez de educação industrial, né? Que é aquela fileirinha um atrás do outro. Mas, de repente, a pessoa não vai atrás de soluções e ela tem o hábito de criticar, né? Então, sempre o problema que acham nela está em outro motivo, nunca nela mesma, né? Então, isso acaba trazendo aí essa questão de negacionismo que eu falei para vocês, que vai gerar comentários negativos, inclusive nesse vídeo, e aquela pessoa que neste momento está se desinscrevendo no meu canal, né? Dunning-Kruger tem muito disso. Ele tenta até bloquear o que mostra para ele que ele está errado. Nem todo mundo persiste, né? E agora eu vou mostrar para vocês aquele caderno que eu falei que a gente conseguiu um videozinho de um caderno que eu acho importante. Ele está totalmente dentro de Dunning-Kruger, porque ele vai trazer uma falta de tudo que precisa num caderno. Olha, eu vou passar para vocês verem. Depois eu vou comentar, tá? Então observem com atenção. Ó, o caderno, ele é uma sucessão de colagens e escritas de cópia, né? Ele não tem conteúdo pedagógico de alguém que realmente compreende a pedagogia. Então, ele mistura aí português e matemática. A data é colocada com a letra do professor, né? Tá ali para ocupar o tempo da criança, não para aprender. Então, tem uma sequência que na cabeça de um Danny Kruger tá ok, ela tá super ensinando, tá abafando, porque a criança tá fazendo a lição, tá conseguindo.
né? Então, são lições, assim, de pouca qualidade que a gente encontra a rodo na internet, que é uma outra característica de Dunning-Kruger. Dunning-Kruger adora atividade gratuita da internet, né? Porque, assim, ela não gasta e ainda gasta o tempo da criança em sala de aula sem perceber que não está ensinando, né? É um caderno bem típico, assim, desta característica de professor impostor. Olha lá, tá mostrando bem com detalhes para vocês poderem ver como é danoso para o raciocínio da criança. Eu tenho até dó, gente. Me dá, assim, uma agonia de olhar esse caderno. Nisso daí, a gente pode perceber, deixa eu dar um pause aqui no caderno, assim ele vai ficar aparecendo, que vai carecer de capacidade técnica. A pessoa usa um caderno que é para desenvolver função executiva do aluno na escrita, desenvolvendo sentidos, para colar coisa pronta, né? Então, é bastante danoso aí. A pessoa vai estabelecer uma ordem. Então, primeiro eu vou dar o A, depois vou dar o número um. Depois vou dar o E, vou dar o número 2. Então, ela cria uma ordem de alfabetização que não existe na vida real, né? O cérebro da criança não funciona dessa forma. Dessa forma funciona o cérebro da pessoa que está com Dunning-Kruger, né? Então, ela precisa criar uma ordem que dê menor trabalho para ela, porque ela não tem capacidade técnica. Então, ela fantasia essa capacidade técnica dando cadernos dessa forma. Ela vai colar folhas em caderno de pauta, que esse não é o uso ideal desse caderno, quer dizer, falta capacidade técnica para utilizar até mesmo um caderno de sala de aula, que a criança precisa desse caderno para poder entender a alfabetização, né, o que é bastante preocupante. É uma criança que vai chegar despreparada no segundo ano e que vai ter desperdiçado umas janelas importantes de aprendizagem. E ela não vai compreender nem a função de um cabeçalho, porque vocês viram que é aleatório, né? Uma hora a criança cola em cima da folha, depois cola embaixo, de vez em quando a professora vai lá e coloca uma data quando ela lembra. Então, o que que acontece aqui? Esse perfil de uso de caderno vai lembrar crianças brincando de escolinha. Sabe aquela criança que vira para a mãe e fala: Ai, mãe, imprima umas folhas para eu brincar de escolinha com a minha colega? É a mesma coisa, mesmo comportamento. Que, claro, a mãe não vai imprimir folhas que ela comprou com uma qualidade aí de profissional de elaboração para a filha brincar de escolinha. Esse profissional também não. Ele vai se negar a gastar qualquer centavo na própria qualidade de trabalho dele, embora a manicure que ele tem, ele quer que ela compre os esmaltes, porque ele quer ter o máximo de opções possíveis, né? Embora ele quer que a manicure compre o esmalte, que o dentista compre o material de qualidade, ele não oferece essa qualidade para a aula dele. Ele prefere pegar essas coisas prontas porque ele não entendeu nem a capacidade técnica e nem que agora ele é um profissional de sala de aula, né? Então ele acaba entrando nessa questão que eu falei para vocês de recreador, que é até uma análise que a gente faz nas aulas de engenharia pedagógica avançada. Dito isso do Dunning-Kruger, a gente vai agora analisar o síndrome do impostor, que é aquele outro perfil que tem a capacidade técnica, mas acha que não é o suficiente. Esse daqui, gente, é um perfil que ele é pautado pela insegurança, tá? Ele não vai controlar a sala de aula dele. Então, ele vai mandar crianças para o coordenador, ele vai ter salas indisciplinadas, porque ele não consegue controlar por causa dessa insegurança, diferente do Dunning-Kruger, que também vai ter salas indisciplinadas, mas é por causa da falta de técnica ali, né, profissional. Ele vai questionar a profissão, então, será que eu estou na profissão certa? O Dunning-Kruger não, ele tem certeza que ele é um ótimo professor, viu? Vamos comparando aqui. Porque ele faz as crianças fazerem a lição e elas estão fazendo super fácil, então ele está abafando. O impostor não, ele dá lições mais difíceis, ele compra as lições dele, ele já tem essa consciência,
mas ele questiona: será que eu estou fazendo certo? Será que não seria melhor eu sair porque eu estou prejudicando a criança? Então ele tem essa falsa impressão, porque na verdade esse sujeito aqui ele tem que estar na sala de aula. Só que ele precisa ser ajudado até pela equipe gestora, porque ele consegue transformar a criança, né? Ele vai ter a sensação de nunca ser suficiente o que ele está fazendo, então ele está sempre buscando capacitações. Ele tem assim esse perfil de que ele entende que faltam coisas, e isso é super importante para ser um profissional decente. E esse daqui, ele vai ser, olha que triste, ele vai ser facilmente intimidado também pelo Dunning-Kruger, né? Então, na síndrome de impostor, ele vai falar: nossa, como as crianças gostam, né, daquele professor. Será que se eu fizer igual, ele tem uma mania de copiar? Isso é bem ruim. Será que se eu copiar o que o outro faz, eu vou conseguir ser igual a ele? Então, isso faz com que tenha um abalo psicológico aí de personalidade. Ele quer ter a competência técnica dele, mas usando a personalidade do outro. Esse é o ponto perigoso. E tudo isso vai se relacionar com um sentimento de inferioridade, né? Então, isso vai ser bastante danoso. Que é essa autossabotagem que eu falei para vocês ali no começo. Eu tô olhando do lado para ver se eu não esqueci nada. Esse daqui, gente, não vai ser o profissional que eu falei para vocês que vai escrever coisas ruins no comentário, tá? Nesse profissional aqui, ele vai ouvir o que eu tô falando e ele vai querer saber qual é a solução que eu quero dar para o caso dele, né? Capaz até de nos comentários ele colocar alguma coisa do tipo: ah, realmente, eu acho que sinto que falta algo, né? Você pode me indicar uma faculdade, ou uma pós-graduação, um material. Diferente do perfil do outro que eu falei para vocês, que ele vai me criticar, vai se desinscrever do canal e vai shut total, né? Vai falar shutdown para mim e nunca mais quer me ver na vida, porque eu tô falando do ponto dele fraco, né? Como deixar de ser impostor? Eu posso falar mais desse assunto, mas eu não quis deixar o vídeo muito longo, porém o primeiro passo é a consciência. Se você tem Dunning-Kruger ou impostor mesmo, os dois são professores e impostores que precisam de ajuda. Não é uma doença, então não precisa ficar preocupado. A síndrome de impostor é um sentimento que pode ser trabalhado para melhorar, e o Dunning-Kruger é um efeito pela falta de capacidade técnica da pessoa, né? Então ela usa aquilo como máscara. Para poder melhorar, os dois precisam de capacitação, mas são capacitações diferentes. O Dunning-Kruger precisa começar a se capacitar em coisas mais operacionais. E o impostor precisa começar a se capacitar na questão psicológica da sala de aula. Se vocês precisam de ajuda, por se considerarem nesses perfis, ou por algum motivo dentro deles, a gente vai ter no clube de membros do YouTube, a Associação Raiz, que custa atualmente R$ 6,99, que ela vai tratar de questões técnicas, que é a pedagogia de A a Z. Aqui serve tanto para quem tem Dunning-Kruger, quanto para quem não recebeu isso na faculdade e já entende que é necessário, que não está na síndrome, mas que também não quer desenvolver essa síndrome ao longo dos anos, né? Porque ela é desenvolvida. Os membros raiz, gente, vão ter aulas, já tem aulas, né, sobre o uso do caderno, né? Eles têm algumas aulas que são bem básicas, nem todas do Pedagogia de A a Z, mas que nem meu aluno não está alfabetizado. E agora? Né? Então, eu pego questões assim que são chave dentro do membro raiz, né? São cursos aí que são especiais para esse tipo de dúvida operacional. Já quem está dentro. Ai, desculpa, abri uma coisa errada aqui. Eu ia compartilhar, abri um negocinho errado. Do impostor, o cubo mágico eu acho mais recomendado. Por quê? No cubo mágico, a gente vai tratar também do pedagogia de A a Z, então você tem tudo que tem no membro raiz, e mais vídeos especiais, como de letra cursiva, por exemplo, que requer uma capacidade técnica maior,
Porque imagina que uma pessoa que faz aquele caderno que eu mostrei para vocês vai estar preocupada com letra cursiva, né, gente? Ela não vai nem cogitar isso na sala de aula dela. Na verdade, às vezes ela nem sabe que ela nem sabe fazer com letra cursiva. Então não tem como eu colocar isso para uma pessoa que ainda está no operacional. A pessoa que está na síndrome do impostor já precisa disso, porque ela tem algumas capacidades operacionais que talvez precisem de ajuda, e isso vai ter lá no membro raiz, e os vídeos estão disponíveis para o Cubo Mágico. Mas ela também vai precisar dessas questões mais aprofundadas, como eu falei para você, de letra cursiva, de diferença entre avaliações, né? Então, a diagnóstica, quais são as características, quais são os tipos, o que que eu passo na lousa, como que eu passo, como que eu lido com a lição de casa, né? Então, isso vai estar muito evidente dentro do cubo mágico, que vai ser tanto para o impostor quanto para o Dunning-Kruger, que está se especializando no raiz e já começa a estar preparado para o cubo mágico. Embaixo do vídeo, eu vou deixar para vocês o link que faz a associação de membros, mas você também pode entrar em contato com a Cirlei, que eu vou deixar o contato dela aqui. Se você tiver alguma dúvida de como se associar ou do que tem de conteúdo lá dentro, porque ela super domina isso muito melhor do que eu, porque ela que controla a entrada e saída de vídeos. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido possível identificar se você é um professor impostor ou não. E eu desejo super sucesso para você. O que interessa para nós é que você esteja capacitado para estar aí no seu lugar em sala de aula. Porque o que a gente não precisa na educação é de impostores continuando sendo impostores, né? Sucesso para você, bom avanço profissional e tenha em mente que educação também é carreira, não é inerte. Até nosso próximo vídeo com conteúdo relevante.